minha vida. Eu vou alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chama. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chama. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o
o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou correndo ao teu encontro. Da minha vida, eu vou alta, eu alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor, nesse momento, juntamente com os irmãos, para um propósito. E esse propósito é buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Você pode se assentar em nome de Jesus. Redobre sua atenção neste momento que nós vamos estar estudando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. E que Deus possa falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você possa sair daqui não da mesma forma que entrou, mas sair daqui transformado pelo poder da mesma, que é a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. É a palavra de Deus, irmãos, é a palavra. É a palavra de Deus, é a palavra. É a palavra. Glória a Deus. Aleluia.
Em Mateus capítulo 15, em nome de Jesus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Todos acharam? Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Aleluia. Amém, irmãos? Está escrito assim na palavra do Senhor. Então, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que o seu discípulo transgride a tradição dos líderes religiosos, pois não lava as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouça e entenda. O que entra pela boca torna o homem puro. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Então os seus discípulos se aproximou dele e perguntou: sabes que os fariseus ficarão ofendidos quando ouvir isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduz outros cegos, ambos cairão no buraco. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado nessa noite porque nós nos encontramos aqui na tua presença. Sabemos que os dias são maus, sabemos, Senhor, meu Deus, ó Pai, que tudo que está acontecendo externamente é fruto da tua palavra, que diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, dias de angústia. E tu compara como a mulher que está para dar à luz, tem aquelas contrações, aquelas dores. Deus, e nós estamos aqui como igreja, não se preocupando, Deus, porque nós estamos guardados, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar sabedoria, como viver e proceder nesse tempo, e que o Senhor nos colocou para viver o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Toma a minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão, fala conosco de maneira clara, precisa, fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Sente, irmão, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos meditando nessas terça-feira a respeito de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E queremos que nós, ao ouvir a palavra de Jesus, quando nós ouvirmos no decorrer
terça-feira e ouvindo que precisamos fazer é executar aquilo que Jesus quer de nós. Semana passada nós falamos da tempestade que veio sobre todo o barco e Jesus dormia. Por que ele dormia? Quem sabe me dizer por que ele dormia? Quem sabe me dizer por que ele dormia? Porque ele sabia que ele tinha um propósito para viver. E ele tinha convicção que nada poderia tirá-lo antes de cumprir o propósito que Deus havia chamado. Então, pensando dessa forma, você tem que ter esse coração como de Jesus, essa mente. Irmãos, vai ter tempestade, mas eu tenho a certeza que eu só vou morrer depois que o propósito ao qual Deus me separou para viver, eu concluí na terra. Portanto, eu não olharei para a tempestade, eu não olharei para o vento. Amém ou não amém? Então, a tempestade veio e você tem que estar concentrado, dizendo: eu tenho que estar buscando mais de Deus, eu tenho que estar lendo mais a palavra, em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque certamente Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Foi cantado aqui, não foi? Deus vai te honrar. Então, hoje nós estamos aqui em Mateus capítulo 15, vendo Jesus chamar a atenção de dois grupos, dos fariseus, grupo esse que já existia antes da vinda do Messias, aqui em Jerusalém, em Israel, em Belém. Eles já aplicavam a sua doutrina, os fariseus, que traduzido quer dizer separados. Quase 150 anos antes, eles apareceram, irmãos. E eu acredito, e muitos estudos falam, que eles apareceram e começaram a se organizar, eu penso, depois de passar por um processo de cativeiro, aonde negligenciaram a palavra de Deus. Então, eles começaram a viver um padrão que eles acreditavam que jamais seriam reprovados por Deus. Então, eles tinham a confiança na palavra de Deus e também tinha confiança nos ensinamentos que era passado de pais para os filhos, os ensinamentos oral, falado, expressado. E os fariseus, eles tinham uma convicção que eram homens que agradavam a Deus. Eles tinham essa convicção que a forma como eles ensinavam, a forma como eles viviam, era uma forma que atraía o olhar de Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele surge, se é passado de geração para geração os ensinamentos. Suponhamos que uma geração vive 100 anos. Então uma geração aplicou aqueles ensinamentos, aquela doutrina, e agora, depois de 50 anos, outra geração estava vivendo. Então, suponhamos que eles estavam convictos que os nossos pais passaram é a verdade. O que nossos pais nos ensinaram é a que agrada a Deus. O que nossos pais nos ensinaram vale muito para que possamos viver uma vida irrepreensível. E a palavra do Senhor nos diz que estes fariseus se achegou até Jesus. E no capítulo 15 está nos dizendo dessa forma: então alguns dos fariseus, não todos, e mestres da lei, os escribas, aqueles que tinham a capacidade de interpretar
de levar os ouvintes a entender a vontade de Deus, os mestres da lei, os escribas, vindo de Jerusalém, foram a Jesus, perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Veja que eles saíram de Jerusalém, eles foram para encontrar Jesus, para confrontá-lo, porque o Senhor não está ensinando os seus discípulos a viver conforme o padrão que nós acreditamos que agrada a Deus. Porque você, o Senhor, não sei que forma ele tratou ali Jesus, está fazendo com que os seus discípulos pequem contra Deus, porque eles não lavam as mãos. Eles vão até o mercado, a feira, a rua, e quando voltam para comer algo, eles não lavam as mãos. Como eles fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus vai fazer outra pergunta para eles. Respondeu Jesus com outra pergunta: por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Irmãos, essa pergunta de Jesus ecoa. É isso? Até hoje. Por que vocês vivem colocando a tradição daquilo que vocês aprenderam com o pai de vocês, que pode se embriagar, que pode jogar, viver uma vida de jogatina, que pode ficar contemplando coisas que desagradam a santidade de Deus? Você que gosta de viver uma pornografia, você que gosta de viver uma lascívia, você que gosta de viver uma vida de jogo, jogatina, de vício, de bebida, mas acredita que pode chegar no domingo e dizer: eu estou aqui para adorar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que ouvem, aqueles que não ouvem a palavra de Deus, até as suas orações é abominável, vai dizer em Provérbios. E quando fala de ouvir, irmãos, é ouvir, meditar, levar para o coração e dizer: agora eu tenho que fazer dessa forma, porque eu ouvi o que Deus está pedindo, que meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu não sou dono do meu corpo para fazer o que eu bem entender, mas sim conforme a palavra dele. Então, nós estamos olhando que Jesus está falando para uma característica do grupo, ou de um grupo daquela época, que se achavam pessoas que agradavam a Deus. Estes fariseus, eles faziam orações longas. Esses fariseus, eles gostavam de mostrar o exterior, gostavam de vestir roupas que chamassem atenção. Estes fariseus gostavam do primeiro lugar em meio a um ambiente, de um salão, de um evento. Estes fariseus se exibiam porque davam dízimo, porque davam oferta, porque jejuavam. Estes fariseus, eles até peregrinavam para fazer um prosélito, para
converter aqueles que eles alcançavam para a sua fé. Eles viviam de uma forma que aparentemente acreditava agradar a Deus, mas eles foram confrontar Jesus, porque os seus discípulos não lavam as mãos. Jesus falou certa vez: vocês que coam um cisco e engole um camelo. Irmãos, eu quero que você entenda que os fariseus tinham muita característica da qual nós podemos ter. Nós podemos dizimar, nós podemos sair para fazer evangelismo, nós podemos fazer longas orações, nós podemos fazer muita coisa e acreditarmos que estamos agradando a Deus, mas nós podemos esquecer de algo: a palavra de Deus está acima de qualquer tradição, está acima de qualquer ensinamento, de qualquer cultura. A palavra de Deus é a verdade, ontem, hoje e eternamente. Ela quer a submissão ontem, hoje e eternamente. Os fariseus acreditaram que fazendo aquilo que os pais ensinaram estava mais correto do que fazer aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Existem muitas pessoas que estão aderindo, copiando, seguindo muitas coisas que está sendo feita nesse tempo e fazendo vista grossa para a palavra de Deus, fazendo vista grossa para aquilo que Deus diz na sua santa palavra. Nós estamos abrindo um parênteses aqui para dizer isso. Existem muitas pessoas que estão com uma vaidade, eu queria falar o nome, vaidade no extremo, porque me fugiu a palavra, sabe? Parecendo que ela já está com o corpo glorificado. Existem pessoas que estão vivendo uma vaidade, irmão, uma vaidade. Meu Deus! Saíram da simplicidade das coisas de Deus. Está buscando uma perfeição para agradar o homem, quando na verdade Deus está dizendo: por que você transgride os mandamentos de Deus? Existem pessoas que acham que para estar na igreja deveria ser só um domingo, mas para academia ela está 3 vezes na semana, 5 horas da manhã, faça frio, faça sol. Irmãos, para as coisas de Deus está negligenciando, mas para a cultura do mundo, para as tradições, estão impecáveis. E Jesus está dizendo isso para o fariseu: vocês estão muito perfeitos na doutrina do homem, buscando a perfeição para agradar o homem, vivendo um padrão que os homens se agradam, mas buscar a Deus acima de tudo e todos, colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, existem muitos que estão negligenciando, estão vivendo a tradição que é passado de pai para filho. Nós não fomos chamados para estar debaixo das tradições do homem, viver uma vida religiosa,
que acredita se colocar uma camisa, Jesus eu te amo, está protegido, que bota um símbolo religioso, acredita, Deus está comigo. Não, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Deus, Ele nos criou para que possamos gerar um relacionamento verdadeiro e não superficial de interesse. Amado, imagine se a igreja fosse sustentada pelas pessoas que são negligentes com as coisas de Deus. Você acha que você seria alcançado hoje? Não, porque a vaidade ia predominar. Eles iam viver mais para a vaidade, a luxúria, ia procurar mais coisa, riqueza e glória para viver um glamour, e ia se preocupar em viver o verdadeiro evangelho. E nós não podemos entrar nessas tradições de achar que o nosso desejo deve estar acima da vontade de Deus. Aqueles homens estavam colocando em prática o que eles aprenderam com o pai deles, e algo foi corrigido da parte de Deus, porque vocês transgridem os mandamentos de Deus. Você consegue ver quantas pessoas estão transgredindo os mandamentos de Deus? Que nesse tempo que se aproxima o fim, era para estar buscando Deus acima de tudo e todos. Você consegue ver pessoas transgredindo o mandamento de Deus, quando Deus diz: aquele que é santo, se santifique mais, aquele que é puro, se purifique mais. Você consegue ver as pessoas transgredindo quando Jesus disse que nos últimos dias o evangelho seria pregado, e você encontra pessoas buscando viver uma vida mais para si. E Jesus está dizendo dessa forma: porque vocês transgridem a lei, o mandamento, a ordenança de Deus, porque vocês ficam procurando cisco no olho e você está com a trave. Irmão, algo terrível estava acontecendo aqui. Jesus vai expor para eles o que é que estava acontecendo terrível. Porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. E quem amaldiçoa? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Quando nós chegamos em Levítico, em Êxodo capítulo 20, nós estamos vendo Jesus falar isso para eles. Honre seu pai, Levítico 20, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Deus está dizendo: se você honrar o teu pai e a sua mãe, você vai ter saúde. Você está se preocupando com algo que tira a tua saúde, com algo que tira o teu vigor, com algo que tira a longevidade de você, que é cuidar do seu pai e da sua mãe. E vocês estão dizendo para eles: se o pai e a mãe precisar de algo, vocês estão ensinando, fariseus, escribas, mestres da lei, que basta esse homem ou essa mulher dizer assim: Corbã, o que eu tinha para te oferecer é oferta, entreguei ao Senhor, portanto nada mais pode fazer por você. Transgredindo os mandamentos de Deus, que deveria se preocupar com seu pai, com sua mãe, cuidar, suprir agora. Mas eles foram ensinados pelos fariseus e os escribas que bastava dizer Corbã, oferta para o Senhor. E Jesus está dizendo aqui dessa forma.
Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Já coloquei no altar. Agora não posso fazer mais nada por você, porque eu estou resguardado, né? Resguardado. Agora você pode olhar para mim, fazendo o que eu bem entender, que eu não posso fazer mais nada por vocês, papai e mamãe. É mandamento isso, irmão? É mandamento isso, igreja? Paulo vai dizer dessa forma também, lá no capítulo 6, em Éfeso, versículo 2. Honrem seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês, e vocês tenham uma longa vida sobre a terra. Irmão, eu quero que você entenda que é uma área específica que Jesus está chamando a atenção dos fariseus e dos mestres da lei, que eles estavam colocando algo que eles aprenderam, que não era a palavra de Deus, acima da palavra de Deus, como pudesse fazer com que o homem ficasse resguardado de tudo aquilo que poderia vir sobre ele, da parte de Deus. Mas aquele homem estava guardado, irmão. Quando nós ensinamos as pessoas que ela pode levar um óleo, já está resolvida a situação dela. É mandamento de Deus isso, irmão? Não. Porque nós aprendemos aqui no estudo que Deus protege aquele que habita, aquele que esconde, aquele que faz de Deus seu refúgio e fortaleza, aquele que tem um relacionamento com Ele. A Bíblia nos diz que quando Saul não quis viver da vontade de Deus, Deus entregou. Não adianta levar a arca como quis fazer os filhos de Eli. Então, isso passa a ser tradição, irmão. As pessoas começam a acreditar porque viu o pai fazer, a mãe fazer, mas o pai e a mãe não ensinam. Meu filho, se você não tiver um relacionamento com Deus, você está vulnerável a todo ataque maligno. Na comunhão com Deus, Ele manda a ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar. Não acredite, meu filho, se você botar no carro lá, Deus que me deu, eu amo o Senhor, Deus é fiel, que Deus tem um compromisso com você. Isso é tradição de homens, isso é ensinamento de homens. Se você não matar a sua carne e viver uma vida de santidade, o Espírito Santo não vai vir sobre a tua vida para te capacitar. Irmãos, eu estou tentando trazer para você o que está escrito, mas você pode olhar e ver muitas coisas que as pessoas estão colocando acima da palavra de Deus, e muitos têm abraçado. Amém ou não amém? E Jesus está dizendo, vocês transgridem. Não adianta vocês acharem que está agradando a Deus vestindo, orando, porque se não está obedecendo a palavra de Deus, vocês estão debaixo da ira de Deus, porque está ensinando doutrina de homens, que não vai trazer os benefícios. Aí Jesus vai dizer para eles, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser anulada, irmão, mas por causa da tradição, a pessoa deixa de estar em comunhão na igreja para estar com algo que eles acreditam que está protegido e não precisa estar mais em comunhão, tendo uma igreja, uma cobertura, estando submisso à palavra, estando submisso à liderança. Tem muitos que estão acreditando que eles estão guardados, oram, vestem, mas estão transgredindo, porque o próprio Deus diz, aqueles que se alongam de mim, aqueles que se afastam de mim, da minha pessoa,
da minha presença, da minha comunhão, da minha igreja, porque Ele é o cabeça, perecerão. Veja depois, lá em Salmos 73, no finalzinho, todos aqueles que se afastam de Deus. Então você está vivendo o que a palavra pede, então você está guardado. Outros estão vivendo a tradição do homem. E Jesus está dizendo: você quer anular a palavra de Deus para viver a sua tradição? Ou fariseus? E Jesus vai dizer dessa forma: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus corrige a forma de viver daqueles que acreditavam estar dando um culto, mas Deus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês me adoram de lábios, porque os corações de vocês não estão agradando o meu Pai, porque vocês não estão honrando a palavra do meu Pai. Agora Ele vai dizer para a multidão. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam, entenda, o que entra pela boca não torna impuro o homem, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Por que Ele vai dizer? Porque da boca, porque do coração, e sai da boca, é o que traz a luxúria, a vaidade, a soberba, a arrogância, o adultério, a mentira, a maldade. Então, se eu encho meu coração, a minha mente da palavra de Deus, eu não vou sair ensinando doutrinas de homens para as pessoas. Portanto, todavia, se você não honrar a sua esposa, Deus não vai ouvir a sua oração. Se você não tratar a sua esposa, o seu esposo, com amor, entendendo que ela é filha de Deus, não adianta você chegar achando que vai manifestar algo, porque Deus não tem compromisso com quem não honra a sua palavra. Se você rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas, não adianta acreditar que você vai prosperar. Não adianta que você está guardado, porque o migrador, o destruidor vai estar trabalhando para destruir, porque o diabo só trabalha na vida daqueles que transgridem a palavra de Deus. Não adianta você procurar apresentar o seu corpo 3 vezes na academia, caminhando, fazendo não sei o que, dedicando para ter um corpo, para chamar a atenção, e não ter um coração cheio da palavra de Deus, porque Deus não dá saúde para quem transgride a palavra dele, irmão. Quantos estão aqui? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, chamou a multidão para dizer: irmãos, cuida do teu coração, porque o que mata é o que sai da tua boca, porque o que entra, depois sai. Então, os discípulos se aproximou e lhe perguntou: sabe os que fariseus ficarão ofendidos quando ouvir isso? Ele vai ser claro. Ele respondeu: toda planta, erva daninha, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Deixe-os, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Irmãos, sabe quando uma pessoa é cega? Quando ela quer viver segundo a moda, quer viver segundo o movimento que está ocorrendo, que está fazendo sucesso, que está tendo aceitação, mas que no final não vai gerar o resultado da transformação, porque o que transforma, o que liberta, Jesus está dizendo, é a palavra do meu Pai. E conhecereis a palavra do meu Pai, e viva a palavra do meu Pai. Submeta, porque quando você botar um empreendimento e o empreendimento prosperar, você vai dizer: sabe por quê?
Porque eu não fiquei na doutrina de homens, eu fiquei na palavra, obedecendo, honrando, submetendo o meu Pai, como Deus pediu, honrando. Por isso eu acredito que eu vou ter vida longa. Por isso eu acredito que eu vou prosperar, porque eu cumpri a palavra de Deus. Por isso eu sei que Deus vai me ouvir. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com a minha liderança, eu tenho um compromisso. Quando fala pai e mãe, fala de autoridade. Eu submeto a autoridade. E Deus, nessa noite, está ministrando no nosso coração, irmão. Não se deixe levar por doutrina de homens. Aplique a palavra de Deus na tua vida, porque ela certamente te dará estrutura para você viver vida longa. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos entenderam? Glória a Deus.